Fala galera, fora da cena aqui para mais um vídeo. Hoje dentro de um estúdio com a minha voz aí limpa. Eu tô querendo fazer um estúdio assim lá no meu quarto do AP lá, num quarto que eu tenho a mais, para a voz sair legal, eu conversar com vocês. Isso é um projeto lá pro futuro, né? Mas enfim, vamos lá. Falando de 3 casos aí e vai envolver família, eu vi alguns vídeos ontem, né? Vídeos relacionados à criação de filhos. E um que eu vi era a respeito de filhos criados por MSOL, né? E aí fui tirar mais ou menos as conclusões do que é hoje e entender a dinâmica do que aconteceu através de um caso pessoal meu. Não sei se isso pode acontecer com vocês, ou se aconteceu, mas pode ser que seja sei lá, um caso aí para ser analisado, né? Vamos lá, sem demora. Cara, eu tive criação de mãe solo, não mãe solteira, mas eu falo que meus pais foram divorciados quando eu tinha entre 14 e 15 anos, e os dois irmãos ficaram com meu pai, e eu fui ser criado pela minha mãe, eu escolhi ficar com ela. E ela não ficou com a casa, simplesmente ela que saiu, né? Ela deixou a casa com meu pai, ela pegou e deixou todos os móveis com ele e foi se aventurar, morar sozinha, não aguentava mais a questão de bebida. E aí ela quis sair fora. Só que também a gente sabe que sempre tem uma pontinha aí que não tá muito estranha aí, né? Foi o caso de ela ter arranjado namorado depois de uns 6 meses, um ano, eu não lembro direito. Que eu não dava muita bola, sabe, pra vida pessoal dela, nem nada. Só que eu fiquei pensando, se eu tivesse sido criado pelos meus pais, será que eu teria as oportunidades que eu tive com ela, que foi as entradas nas empresas e o trabalho mais intelectual do que o braçal? Porque meu pai era totalmente trabalho braçal. Tanto é que o meu irmão mais velho, ele não tem profissão nenhuma intelectual, ele só tem profissão braçal e de esforço. E hoje ele vive disso, ele vive da força física dele, que não é lá muito boa devido à bebida e o fumo, né? E ele segue o mesmo rumo que o meu pai seguiu, né? Seguido um rumo de pedreiro, beber, fumar e ter a saúde destruída depois de 60 anos. E aí, o que acontece? Eu tive um privilégio de arranjar serviços, muitos indicados pela mamãe, e tive o privilégio de ter a folga dela, né? Ou seja, não precisei ficar pagando contas de casa, porque a mamãe pagava tudo. Ela trabalhava no serviço bom na época, né? E aí o que aconteceu? Eu fiquei pensando, cara, se eu tivesse sido criado com meu pai, a vida ia ser mais dura. Porém, eu teria mais, sei lá, capacidade intelectual para lidar, por exemplo, com as mulheres, talvez isso, ou até mesmo desenvoltura, desenvolvimento, não sei. Eu sei que eu me dei bem por causa do emprego que eu arranjei, né? Que foi intelectual. E a minha mãe, ela não era, como é que fala? Ela não era tóxica, né? Ela queria viver a vida dela, eu deixava ela viver a vida dela, tá aqui, eu foda-se pra tudo. Ela arranjou os namorados lá que ela arranjou, que ela ficou um namorado com, eu acho que 3 ou 5 anos, sei lá. E depois foi arranjando mais um e depois mais outro. O que acontece é o seguinte, hoje nós vemos muitos moleques que são criados só por mãe sem acesso ao pai. E no vídeo que eu assisti ontem, dizia que o único acesso mínimo que você tivesse com seu pai, por exemplo, se você passasse algum tempo com seu pai e conversando com ele, tendo aquele acesso de vê-lo a hora que você quisesse, você já teria uma mente mais legal, não traumatizada e nem destruída. Nem sequelada pela mãe hoje em dia, que a gente vê muita mulher que é sequelada e ela acaba sequelando o filho também, que seria o quê? Pegar os traumas dela e descontar no filho, muito filho aí. Você pode ter o exemplo daquele carinha lá que tem um canal aqui no YouTube que é
o Vitor Ronque Ronque, né? Ele é, mano, ele foi sequelado, cara. Sequelado total. Então, um pouquinho de acesso que você tem ao pai, você já consegue lá se dar bem. O problema é que, no caso do meu pai, ele não tinha nenhuma afeição emocional com a gente. Então, não tinha motivos de ir vê-lo. Ele não pedia para mim ver, não me chamava para ir para me ver ele. E quando eu ia lá, ele era secão e tal. Por mais que eu tentava se aproximar um pouco, não tinha. Ele era aquele estilo pai ogro, sabe? Mas, mesmo assim, eu vi que para mim foi melhor ter ficado com a mãe. Porque com meu pai eu não ia aprender muita coisa, só ia aprender que a vida é dura. Porque a gente tinha que se virar sozinho, né? Mas as profissões que ele tinha antes de ser pedreiro, eu vi que não foi passado para frente, né? Ele nem tentou. No meu caso, eu tentei com o meu filho a passar o meu trabalho intelectual para ele, porém, ele tem uma preguiça enorme do caramba, que eu não sei o que acontece, e ele só vai dar conta, cara, quando ele estiver precisando mesmo, né? De dinheiro, e aí ele vai começar a querer dar conta. E isso acontece geralmente quando o moleque tá querendo namorar uma menininha e tal, aí não tem dinheiro, aí ele vê que o pai não vai dar, ele se fode, nem a mãe ele se fode, vai ter que arranjar serviço. Aí cai a ficha, né? Querendo ou não, o contato que o moleque quer com a mulher acaba facilitando isso. Então esse é mais ou menos o vídeo que eu queria falar para vocês a respeito de mães, né? Tem muitos aí que eu acho que não tem contato com os pais, né? São criação de mãe sol, M-Sol, né? E aí tem uns que são sequelados, outros não, outros que são tranquilos, que ainda pode ver o pai de boa e tal. Mas o fato de o moleque não poder ver o pai e não ter acesso já é um fator aí que atrapalha um pouco. Tem um moleque que a gente conversa no Discord, eu acho que vocês conhecem. Ele até comentou alguns vídeos meus. O codinome dele é Miguitinho. Fez bastante sucesso aí no começo da machosfera, só que eu não estava presente na época, né? Diz que ele era bem revoltado. Mas ele me contou uns bagulho da hora, que o pai dele meio que imputou para ele aprender a economia. Ou seja, o pai dele passou para ele a bola. E aí ele conseguiu bastante sucesso com isso. Bom, o vídeo é esse, depois eu posso trocar uma ideia com ele, trazer ele aqui, sei lá, e falar com eles, beleza? Não vou estender muito não, depois eu troco ideia. Quando eu estiver falando sobre filhos, a gente conversa sobre isso, que eu vou falar sobre irmãos ainda e depois sobre filhos, beleza? Falou, galera!